Seja muito bem-vindo, comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto, e virando a chave 31, fracassar versus desistir. Meu amigo comandante, se você entender o conceito que eu vou te passar agora, não é só essa chave que vai estar virada, mas talvez muitas situações da sua vida vão literalmente se resolver. Ou pelo menos, se elas não se resolverem, você vai passar a entender o que aconteceu. Então, pega esse código aí. Vamos começar assim, ó. Fracasso. Então, o que significa, né? O que é fracasso? Qual a definição que a gente vai pegar para poder virar essa chave? Então, vamos começar assim. Fracasso. Fracasso é simplesmente um resultado diferente do que foi projetado. Então, quando você passa a olhar alguma coisa, né? Se ele é um resultado diferente do que foi projetado, ele é um resultado. E esse é o ponto principal dessa chave, que é justamente isso. Normalmente, nós crescemos, né? Nós evoluímos na nossa vida em todos os sentidos, achando que só porque a gente teve um resultado diferente daquilo que foi projetado, isso é ruim. E aí é que está a grande virada de chave. Porque quando você passar a entender que, independentemente do resultado que você teve, né? Porque você foi lá e se dedicou, investiu energia, independentemente do resultado, o importante é que você chegou ao final desse processo, você teve um resultado. O fracasso ele não vai ser mais uma coisa ruim. Muito pelo contrário, a gente vai ter até uma definição de sucesso baseado no fracasso, que é o quê? Sucesso passa a ser, então, um empilhamento dos seus fracassos. Por quê? Porque a partir do momento que você tem resultado em cima de resultado, e mais resultado, e você vai fazendo os ajustes necessários, você vai chegar num ponto diferenciado, ou seja, você vai atingir o seu objetivo, porque de resultado em resultado a gente vai construir aquilo que a gente almeja. Então, quando você já passou a entender que o fracasso é simplesmente alguma coisa ou algum ponto que você chegou, mas não foi de acordo com o que você planejou, né? Então, um exemplo na vida aí, de repente, os seus pais planejaram que você fosse seguir a profissão deles, seu pai é médico, seu pai é engenheiro, e você virou músico, ou você seguiu uma carreira de administração, ou foi para outro, né, virou empreendedor, e hoje está milionário, ou se não está milionário, você é um PMF, você vai ser o primeiro milionário da sua família, e do ponto de vista deles, o seu resultado é um fracasso, você é um fracassado. Mas não significa que isso seja ruim. Então, a conotação que a gente coloca, ou que a gente vinha colocando, é que é ruim. Mas a partir de agora, comandante, você entendeu que o fracasso é simplesmente um resultado, um aprendizado, né? Mas ele não foi conforme o projeto original. E com isso, a gente define também o que significa desistir, já que a chave é fracassar versus desistir. Desistir é quando você não chega ao resultado. E essa é a grande questão. Por quê? Porque se você não chegou ao resultado, toda a energia, né, todo o esforço, todo o tempo, tudo que você investiu naquele processo, ele é perdido, né? Porque simplesmente não te trouxe nada. Você teve o esforço, você teve o tempo investido, você teve toda aquela energia, você movimentou recursos para ter zero resultado. Então, isso significa desistir, é não chegar a resultado algum. Mas a gente começa a entender por que muitas vezes a gente tem muito mais
desistência do que fracasso na nossa história. Porque como você não entendia que o fracasso era simplesmente você chegar num resultado diferente daquele que você tinha, toda vez que você fracassava, você sofria. Então, o fracasso ele é o mesmo resultado. Entenda isso, comandante. É exatamente o mesmo ponto. Você chegou naquele ponto da mesma forma. Só que como você encarava ele pejorativamente, de uma forma ruim, você sofria. Isso te causava dor. E aí, esse processo da dor, a gente começa falando o seguinte: toda dor, ela começa na mente. Toda dor que você sente, seja física, emocional, né, ela é sentida, né, ela é processada na sua mente, ou seja, ela tem uma origem e é na mente que você decide o que vai fazer com essa dor, né? E aí, quando você fracassa e você não está preparado emocionalmente, você não está treinado para saber que aquele resultado que você teve era um resultado possível, ainda que não o desejado, você vai ter uma dor muito grande por conta de achar que foi um erro ou que não serve esse resultado. Então, não suportar a dor de fracassar te leva a desistir. Às vezes você entra num processo, né? Você não está seguindo na direção que você gostaria. O resultado que está sendo projetado, né? Ele vai ser diferente daquilo que você esperava. Então, você simplesmente desiste. Por quê? Porque chegar até lá, cumprir o processo, né? Ter que vencer todas as etapas para chegar num resultado que não era o esperado, e você sentir essa dor de ser fracassado, principalmente se você já fracassou antes num projeto igual ou parecido, você acaba desistindo. Então, toda dor começa na mente e não suportar essa dor é o que te leva a desistir, né? A dor do fracasso te leva a desistir nesse processo. E aí, comandante, a gente começa a pensar então como resolver essa situação. Você vai me perguntar, falou, mas Martinatti, tá, infelizmente na minha vida eu só tenho uma fonte de renda, eu me formei, eu dependo da minha profissão, eu vou ali, faço experiências, estou tentando o tempo todo, não consigo mudar esse resultado e toda vez que eu me esforço eu não consigo chegar onde eu gostaria. Então eu paro antes, ou eu desisti de tentar, eu desisti de viver novas experiências, porque eu não estou obtendo esse resultado. O que eu faço a partir daqui? Na verdade, comandante, você desistiu de encarar a dor, né? Então o que você tem que ressignificar é justamente essa dor, porque a dor faz parte do processo. E como você faz para suportar a dor, para aprender a suportar essa dor, você tem que treinar. Então, a partir do momento que você passa a treinar esses processos, você consegue encarar, né, as dores do caminho e a partir daí você começa a obter os resultados. Alguns vão ser fracassos, outros vão ser sinônimo de sucesso porque você chegou onde queria, mas nenhum deles vai ser perdido. Você não vai mais desistir no meio, sem chegar a algum resultado, né? Então, falando aqui de perto com vocês, o que você tem que fazer? Uma receita que funciona muito bem pode ser a seguinte: deixe de lado todas as suas metas. Por quê? Porque as metas, muitas vezes, dentro de um processo, elas podem servir como referência, mas se você foca em metas e não atinge essa meta, ela te causa uma dor que muitas vezes é insuportável. E só por projetar um resultado diferente do que você gostaria em função da meta, você acaba desistindo de um projeto, você acaba jogando fora toda a energia, toda a experiência que você poderia obter simplesmente concluindo aquele processo.
Então, deixa de lado as metas e foca em energia. O que você precisa fazer para chegar mais longe, ou o que você precisa fazer para conseguir seguir numa direção que você está se propondo. E aí, dentro desse processo como um todo e de todos os processos que você está vivendo, você tem que estar o tempo todo avaliando o ROI. E aí alguns de vocês, pelo menos, né, podem me perguntar, mas Martinatti, avaliar ROI, o que é ROI? ROI vem do inglês, né, que é Return Over Investment, ou o retorno sobre o investimento. E aí o que significa isso? Significa tudo que eu estou investindo e o resultado que eu pretendo chegar vale a pena, ainda que não seja o esperado. É esse o grande lance. Então, você só deve parar dentro de algum processo quando ele não fizer mais sentido. E o que significa não fazer mais sentido? Significa que, avaliando o ROI, tudo que você está investindo, o que você vai ter de retorno sobre isso não compensa. E aí você para. Por quê? Porque a partir desse ponto você já adquiriu as lições necessárias e a partir dali, tudo que vier não vale mais a pena. Então, se você fizer essa avaliação, aí sim você vai estar obtendo o melhor resultado possível, né? Ou o melhor aprendizado possível dentro de uma situação que está indo para um lado que você não gostaria, né? E aí a gente tem um exemplo muito fácil de entender essa história de parar e desistir, que vale muito e é muito fácil de entender quem pratica aí corrida de rua, por exemplo, né? Então, muitas vezes quando você muda o seu objetivo, quando você estabelece uma nova... E aí é por isso que é ruim a história de meta, né? E aí, o que acontece? Vamos dizer que você... Vou dar o meu exemplo, tá? Há 2 meses atrás, eu comecei, um pouco mais de 2 meses, eu comecei a fazer atividade física novamente. E o que eu me propus a fazer? Todos os dias caminhar, pelo menos começar caminhando, né, para voltar a correr 5 quilômetros. Na verdade, o circuito que eu tenho aqui ele tem 6 quilômetros. Eu ando 500 metros, aí depois eu começaria a correr e os últimos 500 metros para chegar em casa eu voltaria a andar, né? Que é o cool down que a gente fala, quando você vai resfriar o corpo, voltar aos parâmetros normais. Então a minha proposta era essa, eu vou começar andando. E aí eu comecei andando esses 6 quilômetros e à medida que os dias foram passando, eu comecei a apertar esse ritmo para realmente começar a voltar a correr. E depois de uma semana mais ou menos, eu já estava fazendo alguns ensaios ali de corrida. Então eu corria 500 metros, andava 500, corria mais 500, andava 500. E aí eu entendi, ou pelo menos eu me propus, né, quando eu estava caminhando, a fazer, vamos dizer assim, a manter um diálogo com Deus. Eu sou a imagem e semelhança dele, né? Meu propósito é governar sobre todas as coisas, servindo e desfrutando. E aí eu deixei os meus fones em casa, deixei o meu celular em casa, levei só o relógio e falei, tá, as coisas não estão indo como eu gostaria. Vamos conversar, fala comigo. Pode usar os meios que você, né, que você encontrar. Me diz o que está errado, por que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, no ritmo que eu gostaria. Eu preciso que o Senhor fale comigo de alguma forma. Usa as pessoas, usa o meu corpo. E o que começou a acontecer? Há muito tempo eu tinha, que toda vez que eu voltava a treinar, meu joelho, principalmente esquerdo, e meu tornozelo esquerdo, eles inchavam demais. E eu coloquei como uma referência para mim que tudo que acontece no meu lado esquerdo é emocional. Tudo que acontece de manifestação de problemas no meu lado direito tem a ver com o racional, tem a ver com o físico, literalmente. E eu percebi que meu joelho esquerdo inchava e meu tornozelo direito inchava. E aí eu comecei a avaliar. Eu falei, tá,
estou entendendo a situação. Comecei a reavaliar as questões emocionais da minha vida e, por mais que doesse, eu diminuí o ritmo, mas não parei. E, para minha surpresa, de certa forma, depois de 2 a 3 semanas, eu consegui voltar a correr 5 quilômetros, fazendo aí um pace de 7, 7,30, devagar, mas voltei a correr. E aí as coisas começaram a andar novamente, eu falei, bom, estou mantendo legal, vou apertar esse ritmo, eu quero baixar para 6,30. O primeiro dia que eu fui e puxei para 6,30, depois de 2 km, 2,5 km, minha panturrilha direita travou. E aí eu falei, putz, vai, não vai, vai, não vai. Eu comecei a perceber que ela ia parar. Eu falei, não, tá indo rápido demais, tá na hora de parar. Voltei a caminhar. Resumo da história, eu fiquei mais 15 dias caminhando para poder voltar a correr. E aí, nessas minhas conversas com ele, eu falei, vou entender que nessa fase que eu estou passando, que as coisas estão paradas, para quem mexe com o evento nada acontece, não é o momento certo de acelerar. Eu preciso me preparar, eu preciso ficar cada vez mais pronto para poder voltar a correr. E aí, quando eu estiver preparado, eu sei que as coisas vão andar. Dito e feito, eu fui caminhando, fui aumentando o ritmo de 10 minutos por quilômetro, caiu para 9, estava caminhando abaixo de 9 minutos o quilômetro, e aí de repente eu senti a minha perna soltando, e hoje eu voltei a correr. Hoje não, né? Já tem pouco mais de uma semana que eu estou conseguindo fazer 5 quilômetros num pace aí que já está na faixa dos 6,40, né, por quilômetro, mas sempre progredindo. Então, contei essa história toda para dizer o seguinte, que se, como aconteceu da primeira vez, eu percebesse que eu não teria ROI, não adiantava aquele dia, só porque eu me propus a correr, forçar, mesmo com a panturrilha ruim, eu ia acabar me machucando. E o tempo que eu teria para ficar parado teria que ser muito maior. A recuperação e etc. Então não tinha mais ROI. E aí eu decidi parar de correr e começar a caminhar. Da mesma forma que, quando eu senti a outra perna, né, e eu não conseguia correr, se eu forçasse correr, o problema ia ser maior. Então, o que você está fazendo na sua vida, comandante? Se não está dando certo, existe uma diferença muito grande entre você encarar como os desafios e as dores que vão te trazer crescimento, ou que é Deus dizendo para você que você não está no caminho certo. E aí é hora de parar e reavaliar. E isso vai fazer parte da nossa experiência para você entender. Então, desistir, comandante, nunca. Desistir, jamais. Por quê? Porque desistir é para os fracos. Se você está desistindo é porque está faltando treino, é porque está faltando aí clareza nas coisas que você tem que fazer. E os fracos precisam simplesmente treinar mais e ajustar o ritmo. Porque aí, se você não tem a mente forte para aguentar uma dor mais pesada, treinando você vai chegar lá. E Deus nunca te dá um desafio maior do que aquele que você consegue vencer. Então, comandante, fica aqui essa virada de chave com um pouco de história aqui, acabam até alongando, mas se não é na corrida, é na vida emocional, se não é na vida emocional, na tua vida profissional, é na tua saúde, você está sempre encarando desafios. E o mais importante é saber que só porque o resultado não foi aquele que você esperava, só porque foi um fracasso, isso não é ruim. Por quê? Porque de fracasso em fracasso que você vai acumulando, junto com os aprendizados, você chega no sucesso. Agora, se você desistir, aí a coisa não vira, comandante. Então aí para você, né, voltar aqui, ó. Vou deixar em tela cheia. Faz um print aí então dessa tela, desse primeiro slide, o resumo do que a gente conversou. Um print do segundo slide para você se lembrar do que conversamos. E aí sim, experiências de hoje para você viver e virar essa chave definitivamente. A primeira é simplesmente você dividir uma folha ao meio e lista tudo que está, tudo do lado esquerdo, você lista todos os fracassos que você teve na vida.
Lembrando, fracassos são resultados que não foram o que você esperava. E do lado direito, aí sim, tudo que você desistiu, simplesmente abandonou e deixou toda aquela energia perdida. Essa é a tarefa, a experiência 1. E a 2, então, é para você escolher uma dessas que você desistiu, voltar lá e retomar esse projeto. Você vai ver que é possível recuperar muita coisa nessa vida, meu amigo comandante. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Fracassar versus desistir. Eu tenho certeza que você vai virar essa chave e muita coisa vai mudar na sua vida. Estamos conversados, comandante? Chegou até aqui no YouTube? Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, mas o mais importante, compartilha com todos. E um dia você vai descobrir que você julgou alguém mal e ele vai te agradecer por você ter compartilhado esse conhecimento. É isso então, comandante, eu fico por aqui. Muito obrigado por estar comigo. Vai cuidar da sua vida e amanhã a gente vira mais uma chave. Fui!